dois, três, oiê! Tá. 1, 2, 3 e... Oiê! Temos uma convidada especial, finalmente! Eu acho que desde que a gente começou o workshop da Maria Clara, a gente já falou dela nos 15 vídeos. Pelo menos. Porque a gente, assim, aprendeu muito. A gente tem que dar os créditos, né? E hoje ela vai ajudar a gente a falar um pouquinho pra vocês sobre a disciplina positiva e a educação empática. E não seria a mesma coisa a gente falar do que o domínio que ela tem do assunto é muito interessante. Uhum. Vamos lá. Oi pessoal, prazer. Meu nome é Maria Clara. Primeiro eu sou mãe do Gabriel. Ele acabou de fazer 1 ano. Eu sou especialista em disciplina positiva, sou certificada pela Associação Internacional de Disciplina Positiva e meu foco é trabalhar com pais justamente nessa fase desafiadora que é a primeira infância. Né? Acho que mais desafiadora que ela só a adolescência, mas está muito longe ainda, então vamos focar na primeira infância. Bom, sou apaixonada por esse assunto, é um prazer imenso estar aqui. Eu falo para as meninas, sou fã mesmo, desde, enfim, antes da gravidez do Gabriel. E realmente para mim foi uma surpresa, né, esse convite, e agradeço muito. Que bom! A gente adorou que você está aqui, obrigada. Bom, um ponto legal que abriu a nossa cabeça foi quando você falou do adulto que a gente quer que o nosso filho seja. Sim. Então eu queria que você falasse um pouquinho desse adulto e da criança obediente, da criança desobediente. Tá. Bom, a primeira coisa que eu sempre falo, né, na disciplina positiva é que se você está esperando que com a disciplina positiva as birras, os dramas, os conflitos acabem, a disciplina positiva não é pra você, porque esse não é o nosso foco. O nosso foco, na verdade, é sempre pensando no futuro adulto que o nosso filho vai se tornar. E é um baita desafio pensar nisso. Normalmente a gente pensa, eu quero que meu filho seja bondoso, respeitoso, empático, carinhoso, amoroso, e se esquece que com 30 anos ele vai ter que ser independente, vai ter que sustentar a família, ter uma casa, enfim, né? Tomar decisões. Exato. E daí todas essas características que no futuro vão ser muito importantes para ele, deixa a nossa vida hoje muito mais difícil, mais desafiadora. Exato. Né? A teimosia de uma criança hoje é a futura determinação de um adulto. Isso não quer dizer que eu deva aceitar, exato. Mas quer dizer que eu preciso manter esse senso de persistência na criança. Isso é bom, né? E muitas vezes eu preciso abrir mão de algumas coisas até para que, tá bom, você quer fazer isso, então faça e permitir que a criança sofra as consequências. Porque no futuro ela vai ter que sofrer. E eu acho que uma tendência nossa, quando olha uma criança, entre aspas, difícil, é querer tolir a criança, né? É querer abafar aquilo. Exato. E na verdade você tem que extrair o melhor disso. Isso, é lapidar mesmo, né? A gente está lidando com crianças que são características que a gente precisa lapidar para colocar para o melhor. Exato. E uma coisa que eu lembro que você falou também no workshop é que assim, cada um tem a sua personalidade, né? Já nasce com a pessoa. Fala disso também. A gente fala que o mau comportamento, na verdade, ele é só um sintoma de muitas coisas que estão por trás da criança. Uma é a personalidade, outra às vezes está acontecendo algo no ambiente que para a criança não tá legal, o nascimento de um irmão, por exemplo, né? Também tem a questão de fome, sono, enfim. Então assim, nós temos que entender quem é o nosso filho, o que ele tá passando naquele momento e agir para guiar ele, não simplesmente porque às vezes, por exemplo, você usa alguma alternativa como uma agressão, né, bater, punição, castigo ou até recompensa que funcionam, né? Sempre funciona, a criança vai deixar de fazer aquilo. Mas o que no futuro eu tô causando, né? A longo prazo, que você tá ensinando? Eu tô ensinando, exato. Você tá pegando muitas vezes no funciona ali, né? Isso. A curto prazo. Curto prazo. Isso. O que a punição, por exemplo, ensina? Muita gente fala, ensina consequência. Se você parar pra pensar,
não ensina consequência, porque a punição não está relacionada muitas vezes com o problema, né? O que tem a ver? Não arrumou o brinquedo, fica uma semana sem ver TV. Não, e outra coisa que eu acho muito legal, que faz muito sentido pra mim, é assim, se da mãe e do pai, que são as pessoas que ele mais espera amor, ele apanha, ele vai achar que isso é uma forma de amor, que é ok bater. Sim, eles não nascem sabendo o que é amor. Eles estão aprendendo o que é amor, né? Eles nascem querendo afeto, é diferente. O amor, o que é o amor, eles vão construindo isso ao longo da infância. E se a pessoa que tá ali dando mais afeto, mais atenção, também agride, isso é amor, né? E no futuro, eles podem tanto mostrar amor dessa forma, quanto aceitar. Ser submisso. Mas, infelizmente, hoje ainda tem gente que pensa que isso é uma forma de amor, de educar, né? Sim, muita gente. É um E modelo tá que criando- carrega da sua própria educação, né? Exato. E Exato. quantos homens agressores e relacionamentos abusivos a gente tem hoje? Sim. Inúmeros, né? Que acho que estão vindo muito à tona hoje em dia, né? A gente tá vendo, de repente, a consequência de gerações. E até esses dias na TV mesmo, falando que a agressão não é só física, a agressão também é verbal. Para uma mulher, hoje isso está muito claro, né? A mulher não deve aceitar isso. Agora, e uma criança? O quanto às vezes a gente só é agressivo verbalmente. Eu até li uma vez uma frase que era muito interessante falando isso. Bater numa mulher é crime, né? Passível de condenação e tudo mais. E na criança é forma de educação. Eu li esse mesmo livro que você leu e aí foi o que eu falei no dia no workshop, né? Isso me fez refletir de uma tal maneira, por que com adulto eu tenho que eu tenho que tratá-lo com educação e por que é aceitável não tratar uma criança com educação? A Maria Clara isso não é falou no respeitoso, workshop, né? Isso. Exatamente, que todas as pessoas têm que ser respeitadas, Isso. A gente independente fala- da idade. Exato, que todo ser humano ele tem o mesmo direito em dignidade e respeito. Nós somos iguais em dignidade e respeito. 2 notas de R$20 têm o mesmo valor de 4 notas de R$10. Então elas têm o mesmo valor, mas elas são diferentes. E com criança é a mesma coisa, não é que a gente é igual às crianças, nós não somos iguais. Cognitivamente, emocionalmente, a gente tem habilidades que a criança não tem. Então muitas vezes a gente sabe o que é certo, o que é errado, o que a criança pode, o que não pode fazer, e ela ainda não. Mas isso não quer dizer que eu posso mostrar isso pra ela de uma forma desrespeitosa. Sim, eu acho que aí puxa até uma questão que as pessoas pensam da disciplina positiva, é permissiva, Exato. porque a criança tem o mesmo direito, né? A criança é igual para igual. E não é isso, né? Não, eu acredito, né, que a maioria dos pais que pune porque não vê uma outra forma, né, pelo medo. Não aprendeu a alternativa, a criar uma alternativa. E vamos combinar que uma criança e um adulto mimado é um saco, né? Ninguém quer que o próprio filho seja mimado. Então, é melhor eu bater e garantir que ele não seja mimado do que correr o risco. Mas existe uma outra opção. Isso é o que algumas pessoas pensam. Exato. E não só isso, eu acho que não só a questão da punição, mas também a questão do não falar não, que a gente estava discutindo aqui antes de começar a gravação. Sim. Por termos escutado na nossa educação muitos nãos e entender, né, o significado do não, eu acho que as pessoas enxergam com pouca valia você educar pelo sim, ou educar pela ação. Pelo positivo. Pelo positivo, exato. Então acho que seria até legal você falar um pouquinho pra gente do que vem esse conceito do não e por que a gente foca no positivo e não no não. Então, tem 2 formas, né, da gente explicar isso. Primeiro, entender que o não é um conceito abstrato. E a criança, ela ainda não entende conceitos abstratos igual a gente entende. O não tem forma, não tem cor, não tem qualidade, ele não é nada, né? Ele é simplesmente o negativo de algo. E a criança não entende isso. Então, ela entende o não por associação. Então, por exemplo, ela vai perceber que toda vez que ela faz isso, você tira comida, por exemplo, quando você está dando. Então, ela entende a associação. Se eu fizer isso, acontece isso. Mas ela não entende o conceito do não. Esse é um primeiro ponto. E o segundo ponto entra em justamente a gente pensar no adulto do futuro. Eu quero manter no meu filho a exploração, a curiosidade, porque isso são características essenciais para quando ele for adulto.
Um adulto de sucesso é um adulto que está antenado, né? Que sabe um pouquinho de política, um pouquinho de economia, um pouquinho... Ele sabe navegar entre os diferentes mundos, porque hoje a nossa vida é assim, né? Com a internet você tem acesso a tudo. Um adulto de sucesso é um adulto que tem um senso crítico, que ele sabe ver uma informação e falar, isso eu acredito, isso eu não acredito, né? Não é um adulto que simplesmente segue o que todo mundo fala. Quando eu fico falando pra criança não, 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 não o tempo todo, eu tô podando isso, ao invés de eu direcionar. Então ela quer mexer na tomada e eu fico não, 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 machuca, não, para. Eu tô simplesmente podando a curiosidade. Guarda esse desejo. Guarda esse desejo. E qual é a alternativa? Aí tá o ponto. A gente tem que ser muito criativo pra exercer a disciplina positiva. Nossa, eu acho super desafiador, na verdade. Você falou essa questão de bater e tudo mais e punir. É muito mais simples e dá um resultado muito mais rápido. Sim. E exige muito menos da gente até vai o nosso... impulso selvagem. Exato, porque na hora do conflito a gente não tá calmo, né? Não. É fácil falar isso quando a gente tá gravando um vídeo sem crianças, mas silêncio. Agora quando tá lá o negócio pegando fogo, quando é mais de um ainda, né? Ele se pegando e tudo acontecendo, é difícil a gente manter a calma. Mas é uma questão de treino e criatividade. Então, por exemplo, a criança que quer pegar na tomada, eu posso falar pra ela, aí machuca. Mas olha esse que legal. Então eu não tô podando, né? Eu tô direcionando, explorar a atenção dela pro que ela pode brincar. Exato. Controle na boca. Esse não é de comer. Exato. Né? E até falar a questão dos limites, né? Eu tô dando um limite. A tomada, não. Aí é o limite. Só que eu não tô podando. Você não tá podando. É um jeito de falar. E você direciona pra outra coisa. Não é tipo, não mexe, não. Isso. Eu até tava falando pras meninas que em casa uma regra de ouro é celular, o Gabriel não mexe. Porque ele sempre foi vidrado e pra mim, enfim, é uma regra. E isso é um limite. Só que eu não faço isso tirando o celular da mão dele quando ele pega. Porque até porque isso aí vai virar uma gritaria, um choro, vai ficar uma disputa, né? Exato. E daí vira uma bola de neve. Talvez eu tirar assim, ele fique com mais curiosidade muito ainda. Mais. Se as pessoas percebessem isso, né? Que se a gente fosse inteligente o tempo todo, de direcionar e tirar o foco, seria muito mais fácil, porque isso, não pelo não, chora e grita, é a hora que é da birra, eu quero. Exato. Né? Agora, se você sabe levar com um jeitinho, vai muito mais lado, vai muito mais fácil. Mas é aquela coisa, não fomos acostumados assim. Exato. É difícil você se conscientizar e seguir. E a disciplina positiva, eu acho que exige muita atenção, muita presença, pede muito da gente parar e tudo mais, que muitas vezes a gente também não tá acostumado. E a gente vai no automático. Até porque, muitas vezes, essa questão da atenção, né? Muitas vezes a criança que tá dando problema, né? A que grita, a que chora, enfim, faz escândalo, a gente percebe. Mas a criança que tem uma baixa autoestima, a gente deixa passar. E na disciplina positiva, essa criança também precisa ser olhada. Porque a gente tem que entender quem é o nosso filho e ajudar ele a ser o melhor que ele pode ser, né? E isso exige atenção, exige conhecer. Vão ser diferentes personalidades. O que tem personalidade mais forte vai gritar. Isso. E vai ter mais atenção. E aí o outro vai, de repente, se fechar cada vez mais, isso. Né? E é claro que eu não vou conseguir que o que é mais fechado seja o palhaço. E isso seria um desrespeito à personalidade dele. Mas eu consigo encorajá-lo, né? Para que ele, entendendo as limitações dele, entendendo que as preferências, eu prefiro ficar quieto, mas eu também tenho que viver numa sociedade. E então, se eu quiser falar, eu tenho espaço para falar. Exato. Exatamente isso. Uma das coisas que é importante também a gente ressaltar é que a disciplina positiva, primeiro, vê que nós somos seres sociais, né? E todos nós vivemos em comunidade. E as crianças também. E como ser social, as crianças têm dois objetivos primários, principais na vida dela. Que é se sentir aceito, né? Criar conexão com as pessoas e se sentir importante. Sentir que elas têm valor, que elas têm voz. Quando um desses dois sensos estão em desequilíbrio, é que o mau comportamento aparece.
Então, por exemplo, uma criança que sente que não está sendo mais aceita naquela casa, ou nasce o irmãozinho, né, e ela sente que o espaço dela foi roubado, ela acaba fazendo de tudo para chamar a atenção. Às vezes até, por exemplo, fazendo xixi na cama. Gabriel agora faz xixi na parede, gente. Chega no me conformo. Ele chega no lavabo, ele mira no vaso, ele vira pra parede. Eu falo, filho. E olha, ele conseguiu Mas o que ele consegue queria. o que ele quer, porque Atenção, nessa hora cai. Tipo, o Rafael com um largado no tapete e vai todo mundo. E é importante falar tá isso, né? Que a criança, ela não tem consciência se ela tá Isso. chamando pro positivo ou Ou pro pro negativo. negativo. Ela tá chamando Pra atenção. ele é tipo, opa, ó, Arrasei! arrasei, vou virar na parede de novo. A gente fala, né, que elas são péssimas intérpretes. Elas não entendem que essa aceitação, essa atenção foi negativa. E até pra elas é melhor uma atenção negativa do que atenção nenhuma, né? Eu consegui o que eu queria, eu tô tendo atenção. Isso. Exato. Por isso você fala também de ter o tempo, né? Especial. Especial com Sim. cada um. Isso é muito legal. Muito. Até porque eles estão no processo de individualidade, né? De entender quem eles são como seres humanos. Eu não sou igual ao meu irmão. Eu não quero ser igual ao meu irmão. Eu quero ser eu. Uhum. E quando os pais ficam o tempo todo com os dois juntos, eles não conseguem até entender que tipo de relacionamento eu tenho com a minha mãe. É sempre assim, o relacionamento que nós temos com a minha mãe. E pra eles isso não é legal, né? Eles precisam ter esses momentos individuais. E eu acho que a nossa primeiro sentimento quando a gente ouve isso é falar, meu Deus, a vida é corrida. Como que eu vou conseguir? Não dá Não, pra ter eu um não tempo. tenho hoje, confesso. Eu não tenho ainda definidinho. Mas dá pra ser um tempo curto, né? Eu acho que é Isso, importante isso. falar É. isso, que não é um período, não são horas. Às Você vezes, pode por fazer- exemplo, você pegar e dar banho. Você pode fazer nos momentos Não que fazer ali de é a baseada rotina. igual eu. Isso. Tipo, Não tacar cada todo 15 mundo na minutos. banheira. Mas talvez elas se divirtam, né? É. Vamos escolher outro momento. Mas é isso, você pegar 15 minutos, 10, o tempo que você puder, né? Realmente já vai fazer uma diferença absurda. Esse é um outro ponto. A gente nunca ataca o mau comportamento na disciplina positiva. A gente sempre olha o entorno. Porque o mau comportamento, ele é só um sintoma. É igual ir no médico, né? O médico não vai atacar sua dor de cabeça. Ele vai investigar e ver o que tá causando a dor de cabeça. É isso. Então a gente não... Se a criança tá fazendo xixi na parede, eu vou tirar o foco do xixi na parede. Até porque se ele conseguiu atenção, ele vai seguir Ele vai fazendo, continuar. né? Eu vou parar e vou pensar, tá, aonde tá o problema? Tá na falta de atenção. Então vamos dar mais atenção de outra forma. Pra que ele não precise chegar nesse... Exatamente. E eu queria que você falasse aquela frase que eu adoro, do a criança que tem o pior comportamento, como é Sim. que ela é? A criança que age de forma menos amável é a criança que mais precisa de amor. É. Exatamente isso. Toda hora eu penso nessa frase e eu tô vivendo com a Lelê, assim, uma situação bem desafiadora. Porque eu tô percebendo que ela tá gritando por atenção e tá exigindo, só que completamente da forma errada. E isso deixa a gente cansado, isso tira a gente do nosso eixo. prumo. Então a nossa casa tá assim, bem caótica, mas eu tô percebendo que ela tá só Pedindo. gritando por isso, É. sabe? E gente, a gente também tem que nos respeitar, né? A disciplina positiva, ela fala muito do respeito mútuo. Nós também temos que entender que nós temos as nossas emoções E limitações. e limitações. E a forma como a gente foi educada. Eu acho que você pode falar agora de como sair dessa situação de estresse. Pra você não ser impulsivo, você não bater, você não gritar também, você se dá um tempo. Pra gente praticar, né, uma Respirar. boa maternidade, a gente tem que estar bem, né? Tem. Uma é você trabalhar o seu autocuidado, né? Então eu prezo muito por isso, em ter momentos seus, né? Seja pra cortar o cabelo, pra fazer uma unha, enfim, né? Se cuidar, porque a gente fica melhor. E na hora ali do conflito, a gente tem a crença de que se eu não agir na hora, já era, eu perco o controle da situação. E muito pelo contrário, tem uma outra frase que de onde vem a absurda ideia de que para uma criança agir melhor, ela precisa se sentir pior. Né? E ali no momento do conflito, talvez você haja de um jeito que a criança se sinta
péssima. Sim. E o ponto é, aqui Geralmente na hora do conflito, é. você tá péssimo, né? Você tá Você não péssimo. tá Não vai sair nada bom de você, Exato, né? você vai causar alguma coisa de ruim. E você vai exato. humilhar. Exato. Esses dias uma seguidora mandou pra mim assim, nossa, eu tô muito mal. Tipo, meu outro filho nasceu, eu tô num momento ruim na minha casa, tá tudo ruim. E eu sei que eu tô agindo mal com a minha filha. E ela não tem nada a ver com isso. E eu me sinto mal porque quando eu vejo, eu já, tipo, né, dei nela. E aí eu falei pra ela, eu falei, sabe o que você faz? Nessa hora, vai pro banheiro. Isso. A primeira coisa, porque banheiro, gente, todo mundo tem. Exato. Entendeu? Eu falei assim, vai pro banheiro. Todo banheiro dá pra trocar por dentro. Vai pro banheiro, respira, liga o chuveiro, toma um banho quente, tipo, tem o seu momento. Você vai ver que naturalmente você vai acalmar. Eu falei, toma um chá, sei lá. A gente chama algo de gatilho da calma. Eu, por exemplo, tenho um vídeo no meu celular do Gabriel dando uma gargalhada que assim, adoro. Daí às vezes eu tô surtando, né? Porque a gente, todo mundo surta, todo mundo é normal. Até quem pudesse mega A gente calma. surta. Meu problema é a alimentação lá em casa. Às vezes eu quase surto. Daí o que eu faço? Me afasto e olho o vídeo. Na hora eu falo, eu amo ele. Eu amo. Tem sentimento. Tem sentimento, calma, tá tudo bem. Uma vez eu escrevi um post, você já sentiu raiva do seu filho? Porque eu fiquei me sentindo tão mal, porque eu tive tanta raiva. Raiva. Sim. Ah, mas é Sente. super legal. E aí, outro ponto, nós somos educados de que sentir raiva é feio. Uhum. E não é, gente, todo mundo sente. Raiva é um sentimento. São sentimentos, É um são vários sentimento como sentimentos. qualquer outro. E sabe outra coisa? Esse posicionamento de se afastar pra se acalmar também é um exemplo. Total. Eu comecei a fazer isso em casa e agora a Lelê sempre fala, eu tô se acalmando. E ela fala, eu tô nervosa, eu tô se acalmando. Até O tempo porque, todo, por ela tá. exemplo, ela e a Serena vão brigar, né? E daí o que você quer? Que quando elas estiverem brigando, uma se afaste da outra e depois elas voltam. Uhum. Se muitos adultos no mundo empresarial soubessem, né, se afastar na hora que estão com raiva, putz, o mundo ia ser outro. Uhum. Então é isso, a gente tá bravo, se afasta, você não precisa agir na hora. Não vai sair nada bom nesse momento. Isso, né? isso. Acho que isso é importante da E gente se você ter clareza. perder a paciência, peça desculpas. Simples assim. Que é outra dificuldade que muita gente tem, do tipo, eu não vou. Eu não sei o que as pessoas acham, que é me humilhar, não sei. Não vou pedir desculpas pro meu Assimila filho. com perder a Eu autoridade. acho que a gente. É. Não, acho que eu Perder a acho. Pode ser também. autoridade. Mas eu acho que a gente sempre acha assim, eu fiquei brava porque a criança fez isso. Você Tudo justifica. bem, mas tem a sua parcela de culpa ali. Tem. Não, e outra, você pode ter ficado bravo. O ponto é esse. Você pode errar no jeito de passar isso pro seu Uhum. filho. Então não adianta. Muitas vezes, esses dias, sei lá, o Gabriel fez, eu fiquei pé da vida e ele tava errado, eu fiquei pé e eu, tipo, dei um berro. Eu errei, você perdeu a razão, você perdeu a razão. exato. Não, eu virei pra ele e falei assim, filho, desculpa, a mamãe não devia ter gritado, a mamãe Isso, não deve falar assim com sim. você. Mas ó, isso não foi legal, isso não sei o que. É a velha coisa, você não tem controle do que te acontece, mas você tem controle de como você reage ao que te acontece. Exato, E você não teve uma boa reação. Então eu acho. E daí- Tem outro ensinamento aí. Você tá Exato. ensinando a se desculpar. Exato, exatamente. Eu ia Das falar suas isso. atitudes. Como que a gente quer que o nosso filho peça desculpas para um amigo, quando enfim, se a gente não pede desculpa para ele, não faz o menor sentido. Uhum. É aquela coisa, tem que dar o exemplo. Exato. Sim. Bom, espero que vocês tenham gostado. A gente tem um desafio pra vocês, que é tentar falar menos não pras crianças. O não, aquele não injustificado, aquele não Mas vazio. Não pelo não. Foca no positivo e muda a direção da condução ali da conversa. Ao invés de falar o que não pode fazer, foca no que ela pode, no que ela deve fazer. Não é ser permissivo, é simplesmente mostrar para ela de um jeito que ela entenda o que ela deve fazer. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada por terem vindo com a gente. junta um monte de mulher. Nossa senhora! A gente vai precisar de um produtor. Ó, alguém se habilita? Então, vamos começar. Trio Materno contrata. Beijo.